Vamos a mais uma questão. São José do Rio Preto. A nota final de matemática de Joana, referente ao ano letivo de 2020, foi igual a 6. Tendo frequentado a aula de reforço e prestado mais atenção às aulas, a nota final de matemática de Joana, da mesma Joana, em 2021, aumentou 20% em relação à nota final de 2020. Tendo mantido sua dedicação, olha, super dedicada, a nota final de matemática de Joana, referente a 2022, aumentou o correspondente a 25%. Caramba, hein? Essa é a campeã. Então, ó, veja, ela tirou 6, né, em 2020. Em 2021, ela aumentou 20%. Depois, em 2022, ela aumentou mais 25%. Ou seja, Joana teve como nota final de matemática em 2022 quanto? Ela está aumentando, aumentando, aumentando. Então, a gente está aumentando, né? Lembra de desconto e acréscimo. A gente está, nesse caso, acrescentando. Qual é a forma? O preço final é igual ao preço inicial, 1 mais a taxa de aumento. Lembra que o preço final é só um nome, né? A gente pode chamar de valor final, que é o valor inicial, 1 mais a taxa de aumento. Acho que o valor é mais oportuno para trabalhar aqui com nota, não é preço, né? Então vamos lá. A gente tem, ó, em 2020, ela tirou 6, certo? Aí em 2021, ela aumentou 20% em relação a 2020. Aumentou 20%. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. O valor final vai ser igual ao valor inicial, a fórmula, aqui é a fórmula, 1 mais a taxa de aumento, certo? Até aqui é só a fórmula. Então o valor final aqui vai ser igual a 6, que multiplica 1 mais 0,2, que é a taxa de aumento, certo? Que é a mesma coisa que 6 vezes 1,2, que é a mesma coisa que 7,2, tá bom? Porque 6 vezes 2 vai dar 12, vai 1 aqui você faz as continhas. Então, o que acontece? Em 2021, portanto, a nota final foi 7,2. Aí, em 2022, teve um aumento de quantos por cento? De 25%. Só que 25% em relação à nota do ano anterior, 7,2. Então, esse é o nosso valor inicial agora. Então, o valor final, vou fazer mais direto, é o valor inicial, 7,2, 1 mais os 25%, que é essa conta aqui. Então, vai dar 7,2 vezes 1,25. Que nota que vai dar? Aqui eu vou fazer com vocês as continhas, ó. 1,25 vezes 7,2. Então, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com que foi 5. 2 vezes 1, 2, 250. Mais 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, com 3, que foi 17, vai 1. 7 vezes 1, 7, com que foi 8. Então, aqui vai dar 0. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 8 com 2, 10, vai 1, vai dar 9. A gente tem 1,2,3, então 1, 2, 3. O resultado é 9. Portanto, a alternativa D. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Só dando continuidade aqui, então, ao nosso curso de porcentagem, hoje a gente faz mais um exercício agora da Banca Vunesp, Câmara de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Então vamos ao enunciado, diz assim, ó. De um total de 320 dispositivos, alguns estão configurados corretamente e os demais estão configurados aqui, ó, incorretamente. Então uma parte está ok e a outra não. Alguns técnicos ficaram encarregados de fazer o ajuste correto em 40% dos dispositivos configurados incorretamente. E, dessa maneira, o número total de dispositivos configurados corretamente passou a ser 179. O número de dispositivos que foram ajustados pelos técnicos foi D. Então vamos lá. O que a gente tem? A gente tem no total 320 dispositivos, sendo, né, no início, então a gente tem a situação inicial é essa daqui, sendo 320 a soma dos que estão configurados corretamente, então letra C, mais aqueles que estão configurados incorretamente, letra I. Certo? Essa é a nossa situação inicial. Qual que é a nossa situação final, pessoal? Final. O final, a gente continua tendo 320. A gente continua tendo 320 dispositivos, afinal, a gente não comprou nem vendeu nenhum dispositivo. Trata tão somente de configurar, ajustar a configuração deles. Então veja, o número total aqui, ó, no final de dispositivos configurados corretamente passou a ser 179. Então eu tenho 179 dispositivos configurados corretamente. Então esse aqui são os nossos corretos
na situação final, tá certo? Mas o que a gente sabe além disso? A gente sabe que o ajuste foi feito em 40% de quem? Daqueles que estavam incorretamente, né? Que estavam configurados incorretamente. Então, o que acontece? Eu vou somar aqui a quantidade de incorretos que eu tinha no início, menos 40%. 40% dos incorretos, certo? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Veja, tenta entender, ó. Essa parte aqui em verde são 179 que estão corretos, conforme enunciado. Essa parte aqui são os incorretos na situação final. São os incorretos na situação final. Porque o que aconteceu? Eu acabei subtraindo dos incorretos inicial aqui 40%. Por que 40%? Porque foi o que o enunciado falou, 40% foi corrigido. E aí o que eu faço, pessoal? Agora é só fazer continha. Então vamos aqui, ó, copiar o 320, não é isso? 320 continua sendo igual a 179. Essa conta aqui, pessoal, vai dar esse 40 dividido por 100 vai dar 0,4. Então eu vou ter 1i menos 0,4i, ou seja, eu vou ter 0,6i. E aí eu vou fazer o que? Eu vou copiar esse 0,6i aqui na esquerda, 0,6i é igual, eu vou manter o 320 do outro lado, 320, e vou passar esse 179 na operação inversa, portanto, menos 179. E aí a gente precisa fazer essa conta. Quanto que dá 320 menos 179? 9 para chegar no 10 vai dar 1. 8 para chegar no 12 vai dar 4. 2 para chegar no 3 vai dar 1. Portanto, eu tenho que, vou copiar aqui o 0,6 de novo, 0,6 e vai ser igual a 1, 4, 1. Portanto, esse símbolo aqui significa portanto, e vai ser igual a 1, 4, 1 dividido por 0,6. E ele quer o número de dispositivos que foram ajustados pelos técnicos, né? Então, o que ele quer é esse 0,4 de i aqui, não é isso? Então, essa conta de i aqui, ó, 141, eu multiplico em cima e embaixo por 10, é a mesma coisa que 1410 dividido por 6. Quanto que dá essa conta aqui, pessoal? 1410 dividido por 6. A gente pega o 14 aqui, faz 6 vezes 2 vai dar 12. Para chegar no 14 vai sobrar 2, abaixo 1, certo? Então aqui eu faço 3 vezes 6 vai dar 18. Para chegar no 21 sobra 3 e abaixo 0. E finalmente 6 vezes 5 para dar esse 30. E aí a gente tem resto 0. Então a gente pode escrever aqui no cantinho aqui, ó, que o i, quantidade de aparelhos configurados incorretamente, era igual a 235. Mas ele quer saber a quantidade que foi corrigida, que foi 40% disso. Então eu pego 40% de 235, certo? Então aqui eu posso simplificar esse zero com esse zero. Eu tenho que fazer a conta de 235 vezes 4. Deixa eu apagar aqui e a gente faz aqui no cantinho, ó, 235 vezes 4. Então eu coloco aqui, ó, 235 vezes 4. 4 vezes 5 vai dar 20, vai 2. 4 vezes 3, 12, com 2 que foi 14, vai 1. 4 vezes 2, 8, com que foi 940. Então aqui fica sendo igual a 940. Não pode esquecer desse 10 aqui, eu só tinha cortado um dos zeros, né? Dividido por 10, que vai dar igual a 94, portanto, gabarito letra D. Beleza? Pessoal, então aqui fazendo um resumo para a gente fechar, né, essas aulas de porcentagem, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a forma da fração, que é a definição de porcentagem. Então, a gente tem que lembrar que, por exemplo, 3% é a mesma coisa do que 3%, certo? A mesma coisa, 12% é igual a 12 por 100, certo? E no contexto das frações, a gente também falou para vocês como transformar um número, né, na forma percentual. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 0,4, quanto que é isso em termos percentuais? Isso aqui é igual, você tem que lembrar que aqui embaixo eu tenho o denominador 1, quando nada aparece, não é isso? E aí a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 100
porque isso aqui é uma equivalência de frações. Multiplicando em cima por 100, eu ando a casa da vírgula duas vezes para a direita, portanto eu fico com o valor 40, e embaixo eu fico com 100. Se eu cheguei no denominador 100, precisa lembrar que quando eu chego no denominador 100, eu estou na própria definição de porcentagem, portanto eu posso escrever aqui 40%. Certo? Essa é a primeira constatação que eu queria lembrá-los. A segunda constatação é a seguinte, que 13%, por exemplo, de 50 é igual a 50% de 13. Essas manipulações aqui ficam fáceis para a gente conseguir fazer as contas, lembra? 50% de 13 é a metade de 13, que é 6,5. Então, inverter aqui a pergunta pode facilitar a sua vida. A terceira coisa é o seguinte, é lembrar dos acréscimos e dos descontos. O que a gente precisa lembrar aqui? Duas coisas, né? O acréscimo, a gente vai usar aquela fórmula do acréscimo, ou seja, o valor final ou o preço final, tanto faz, aí você chama do que quiser, é igual ao valor inicial multiplicado por 1 mais a taxa de acréscimo. E se for desconto, o que vai mudar aqui, pessoal? Vai mudar apenas o sinal, não é isso? Então, o valor final, no caso do desconto, fica sendo igual ao valor inicial, 1, só que aí a gente coloca o menos, né, o sinal, a taxa de desconto, certo? E a quarta coisa que a gente precisa lembrar, que também é muito importante, eu até vou mudar a cor, é o seguinte, ó, quanto, sei lá, 233 representa em termos percentuais, então em porcentagem de, sei lá, 488. Não vou fazer essas contas, mas é para que você se lembre que quando isso pergunta, basta dividir o primeiro pelo segundo da pergunta. Então, quanto 233 representa de 488? É o resultado dessa conta. Depois você vai acabar multiplicando por 100, né, para fazer a continha, como a gente mostrou. Por exemplo, quanto 12 representa de 24? Então, você faz assim. Nesse caso, como é que ficaria o resultado? 12 dividido por 24 vai dar 0,5. Aí você multiplica por 100, você chegaria em 50%. Por que eu multipliquei por 100? Eu estou pulando uma etapa. Lembra que 0,5 dividido por 1, aí eu multiplico 100 aqui embaixo, multiplico 100 aqui em cima eu chego em 50, embaixo eu fico com 100, e aí eu posso escrever por 50%, mas em resumo basta eu dividir, depois multiplicar por 100. Como esse caso aqui ele não cai na prova, ele despenca, eu vou dar mais um exemplo aqui para você ir embora lembrando disso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quanto que 20 representa de 200? Você escreve dessa forma, 20 dividido por 200. Aí você faz as continhas. Pode cancelar esse zero com esse zero, em cima vai dar 1, simplificando, embaixo vai dar 10. Isso vai ser igual a quanto? Aí você multiplica por 100, ou, nesse caso, você só multiplica por 10 aqui embaixo, multiplica por 10 em cima, então você vai ter 10 dividido por 100, que é a mesma coisa que 10%. Tá certo, pessoal? Então, as brincadeiras com frações têm que estar em dia, e assim você não vai ter dúvida nenhuma no dia da sua prova. Até mais!